A Justiça condenou um partido político de Santa Cruz da Esperança e 2 vereadores podem, inclusive, perder os cargos. De acordo com o juiz, o grupo fraudou a cota de gênero nas últimas eleições. Pequena, pacata e bonita, Santa Cruz da Esperança passa por um momento político delicado. A Justiça Eleitoral acaba de decretar a nulidade de todos os votos recebidos pelos candidatos do PSDB na última eleição para vereadores. O motivo, de acordo com o juiz José Oliveira Sobral Neto, é fraude à cota de gênero. Após a ação de investigação, ficou constatado que o partido inscreveu 2 mulheres apenas para completar o quadro mínimo de 30% de candidaturas femininas. Mas, na verdade, elas não realizaram atos típicos de campanha eleitoral e não demonstraram interesse pela eleição. Uma delas nem reside no município. Por fim, tiveram uma votação considerada inexpressiva para a Justiça. O processo foi provocado por outro partido, o MDB. E ficou comprovado no processo, em razão de vários indícios, que as 2 candidaturas eram de fato fictícias. Outra coisa também é a prestação de contas. Essas pessoas não tiveram qualquer despesa de campanha, nem mesmo estimado. Não tem comprovação de que distribuíram, que fabricaram santinhos, de que contrataram cabos eleitorais, nada. Terceira, a ausência de registro dessas pessoas nos atos de campanha, carreatas, passeatas, reuniões eleitorais. 7 políticos foram atingidos pela decisão. Entre eles, 2 acabaram eleitos e estão ocupando cargos legislativos. André Aparecido de Almeida, o mais votado entre todos e que é vice-presidente da Câmara. E também William Aparecido Abaque Soares, que ficou com a última vaga. A novidade mexe muito com a cidadezinha, que tem 9 vereadores e números interessantes. De acordo com a estimativa do IBGE, são 2.162 habitantes, mas na última eleição havia 2.372 eleitores aptos, ou seja, 210 votantes a mais do que moradores. A política não deve ser revanchada, sabe? A meu ver. Não sou político. Tenho os 2 como amigos, né? Queria que os 2 estivessem aí na prefeitura, mas desde que cassado tem que obedecer à lei, né? A cidade é pequena, a gente conhece todo mundo. Aliás, eu fui candidata, fui uma das candidatas, né? Desse partido que o qual o prefeito hoje continua. Eu espero que dê tudo certo e isso seja resolvido, independente de quem seja. Acho que deve trocar, se tiver errado tem que trocar, né? Agora a cidade perde com isso? Não perde, não é verdade não. Por meio de nota, a defesa dos vereadores que estão com os cargos comprometidos disse que ainda não foi intimada sobre a decisão. Mesmo assim, o advogado responsável já adiantou que vai recorrer. Os 2 não perdem os direitos políticos para as próximas eleições, porque o juiz entende que não há participação deles direta na fraude. Com a nulidade dos votos recebidos pelos 7 candidatos do PSDB, a Justiça Eleitoral determinou que a votação seja recontada entre os demais partidos e, inclusive, ocorra novo cálculo do quociente eleitoral, o que pode mexer no quadro de vereadores da Câmara. Um caso que deve se estender por algum tempo. Recentemente, a macro-região viu o mesmo acontecer em Serra Azul. Lá, 5 parlamentares foram cassados também por fraude na cota de gênero durante a última legislatura. Isso representou trocas em mais da metade das cadeiras da Casa de Leis. Um grande impacto para um município com menos de 13 mil habitantes. Felipe Urbinati, de Santa Cruz da Esperança, para o Jornal da Clube. E para a gente repercutir mais esse assunto, Kalel Dornaica conosco aqui, advogado eleitoral, nos atende no nosso canal digital da Clube. Kalel, prazer falar com você mais uma vez. Aqui na macro-região nós tivemos então 2 pequenas cidades muito próximas tendo vereadores cassados por conta de candidaturas fictícias. Acho que o recado para os políticos aí está bem claro, né? Uma ótima tarde. Prazer falar contigo, ótima tarde a todos. Bom, depende. O recado está sendo dado pela Justiça Eleitoral, que vem tratando de forma inflexível todos os mandatos. Porém, a gente tem que observar uma coisa interessante. A prática da fraude sempre existiu, mas a cassação da chapa toda, ou seja, tanto dos vereadores eleitos quanto dos vereadores não eleitos, ela começa em 2018. E desde então são 4 ciclos eleitorais e essa prática só vem aumentada, ou seja, tem havido cada vez mais cassações.
Então, eu não sei se o recado tem sido compreendido, mas com certeza ele tem sido dado. Deveria ser compreendido, né, por esses políticos aí, para evitar esse tipo de situação que a gente está registrando aqui. Agora, apesar dessa disputa de interesse entre os partidos, no fim das contas, quem está decidindo é a Justiça. Exatamente. Os partidos eles têm instruções muito claras a respeito do que deve ser feito, a respeito de como você deve tratar essas candidatas que são colocadas ali para terem campanhas efetivas, ou seja, deve ser colocado para elas à disposição o fundo eleitoral, elas devem receber material de campanha, elas devem ter o seu tempo de TV contemplado. Então, todos os requisitos eles são muito claros a respeito do que deve ser feito. Quando a gente está diante de uma votação pífia ou uma votação zerada, aí a Justiça Eleitoral é chamada para ver o que aconteceu. Quando a gente percebe que realmente houve uma fraude, quando isso é investigado e apurado, o desfecho é esse que a gente está vendo agora. Uma cassação de todos os membros do partido, inclusive aqueles que foram eleitos, e em alguns casos mais extremos a gente tem ainda a inelegibilidade, ou seja, eles não podem concorrer mais nas eleições dos próximos 8 anos. Mas isso não foi o que aconteceu no caso. Kalel, essa troca de representantes no Legislativo, no meio do mandato, traz prejuízos para a cidade na sua análise? Sem dúvida. Veja, essa conduta da fraude, ela é algo que ocorre nas entranhas do partido, por assim dizer. É uma prática que ocorre, muitas vezes, ali sob o controle da dirigência partidária. Muitas vezes, os vereadores que foram eleitos não têm qualquer relação com essa prática. Às vezes, eles nem sabiam do que estava acontecendo. E, ainda assim, eles sofrem com as consequências. Eles são cassados da mesma forma como todos os outros que não foram eleitos também têm os votos anulados. Ter o voto anulado é uma consequência muito grave para o cidadão e, por consequência, para o município. Kalel, hoje está mais fácil encontrar, comprovar irregularidades que são cometidas durante as eleições? Desde o ano passado, o TSE ele tem uma súmula, que é a súmula 73, que ela estabelece critérios muito claros a respeito do que é uma irregularidade em relação às candidatas laranjas, às candidatas fictícias. São elas a votação pífia ou votação zerada, ausência de movimentação de gastos, ausência de campanha, muitas vezes o pedido de voto para outro candidato. Então, está muito fácil agora a gente verificar o que é uma candidatura viável e o que é uma candidatura ficta. E diante de todo esse cenário que nós acompanhamos aí, o que a gente pode deixar de recado para o eleitor? Veja, esse é um ponto muito interessante. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade em acreditar que entre os 2.162 habitantes de Santa Cruz da Esperança não era possível encontrar 3 mulheres interessadas em política, com algum tipo de engajamento, que pudessem ser candidatas viáveis. Então, o aprendizado para o eleitor, a meu ver, é que eles procurem os candidatos durante a campanha e fiscalizem a atuação deles, fiscalizem o partido, fiscalizem a postura deles em relação às cotas femininas. E, se possível, procurem candidatas mulheres, conheçam programas de candidatas mulheres, votem em candidatas mulheres e assim a gente vai conseguir aumentar a representatividade feminina na política brasileira. Kalel Dornaica, advogado eleitoral, agradeço muito a sua presença com a gente aqui mais uma vez. Bom fim de semana e até mais. Obrigado, bom final de semana a todos.